Olá, muito bom dia. Meu nome é Ademir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Eu me encontro aqui com a Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 12, do verso 13 ao 19, que diz o seguinte: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a ti darei a chave do reino dos céus. Olha, com base neste texto, é possível nós concluirmos que Pedro é o fundamento da igreja? Eu quero deixar aqui 5 razões pelas quais eu entendo que Pedro jamais poderia ser o fundamento da igreja, ok? Como a Igreja Católica defende. A primeira razão é que Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, sequer tinha a qualidade de Pedro na sua natureza, porque ele não chamava Pedro. Então, nesse momento, o Senhor Jesus diz, então, diante dessa confissão sua, diante dessa declaração inspirada pelo Espírito Santo, você adquire a qualidade de rocha, de imutabilidade, de resistência. Então, tu és Pedro. Então, Pedro passa a chamar Pedro nesse momento. Então, quando o Senhor o nomeia de Pedro, o Senhor está dizendo 2 coisas. Primeiro, está inserindo na natureza dele, no caráter dele, essa qualidade de rocha. E segundo, que estava sendo, de uma forma mais completa, senhor da vida dele. Porque na Bíblia é assim, quando você nomeia alguma coisa, você se assenhoreia daquela coisa. Então, Pedro não poderia ser fundamento, primeiro, porque ele sequer tinha essa qualidade de rocha para sustentar, para ser fundamento da igreja nascente. Ok? Segunda coisa, que enquanto Pedro retira então a sua qualidade da pedra, e a pedra a gente sabe que é Jesus, ele jamais poderia ser o fundamento da rocha, da igreja, porque pedra é anterior a Pedro. Então, Pedro, na verdade, é um cognato de pedra, é uma ramificação de pedra. Sendo uma consequência ou um cognato de pedra, ele não poderia ser o fundamento da igreja, porque não poderia ser fundamento daquilo que é anterior a ele. Ok? Essa é a segunda razão, então, pela qual Pedro jamais poderia ser o fundamento da igreja. Terceira coisa, porque quando o Senhor Jesus diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando o Senhor Jesus diz isso, esse pronome demonstrativo, ele fala 2 coisas. Primeiro, que Jesus estava falando de uma coisa que não fosse ele mesmo. Estava demonstrando algo, falando sobre algo que não fosse ele mesmo. Fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então o que era esse algo? Era a palavra dele. Era a palavra dele, a sua autoridade. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre essa palavra que você disse, essa palavra é revelada, Pedro, é sobre ela que eu vou edificar a minha igreja. E quando ele fala esta, e não essa, com 2 S, indica que o objeto sobre o qual o Senhor Jesus falava estava mais próximo dele do que do receptor ou do ouvinte, que seria Pedro. Então ele está falando: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a minha palavra, porque a palavra dele está mais próxima do próprio Senhor do que do próprio Pedro, embora ele tivesse feito aquela confissão pelo Espírito Santo. Então é sobre esta pedra, Pedro, que eu edificarei a minha igreja. Ok? Então, a palavra, então, pedra, nesse momento aqui, ela está indicando, o pronome demonstrativo, aliás, esta, escrito com STA, indica que o objeto sobre o qual Jesus falava estava mais próximo dele, do ser falante, do que aquele que ouvia no caso de Pedro. Quarta coisa, porque a desinência A, acrescida ao radical pedra, esse A, ele também indica
o A, o alfa do alfabeto grego, o Aleph do hebraico. Que Jesus disse que ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, esse A acrescentado, essa desinência A acrescentada na raiz da pedra, ali, da palavra pedra, indica a pessoa do Senhor Jesus, que é o princípio e o fim de todas as coisas. E o princípio significa aquilo que é fundamento em si mesmo para alguma coisa. Então, o que diferencia a palavra Pedro de pedra é a desinência A, que é anterior ao O, ao artigo, a letra O, né? A vogal O. Então, diz que essa pedra é anterior a Pedro, como eu disse anteriormente, e fala mais, que na raiz ali, o Senhor Jesus está no fundamento da igreja. Ele é o princípio e o fim, é o alfa, ou Aleph do hebraico, né? Ou a letra A do português, né? Ou seja, Jesus ele é o princípio, ou seja, o fundamento em si mesmo da igreja, e o fim, ou seja, enquanto finalidade. Jesus é o fundamento da sua igreja e a finalidade dela no tocante à adoração, no tocante à sua raça de ser, no tocante, né, à sua razão de existir, né, enquanto adoradora, enquanto um organismo para adorar o Senhor Jesus. É a finalidade da igreja. Ele é o princípio e o fim da igreja, o fundamento e a finalidade dela. Ok? E como última característica que eu declino aqui, no qual nos orienta no sentido de não acreditarmos a Pedro o fundamento da igreja, é que, na verdade, quando o Senhor Jesus diz, então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, é que naquele momento, dado a confissão de Pedro, né, revelado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né, ele então dá demonstração, dá testemunho da sua semelhança com o Senhor Jesus, né? Ali ele se assemelha, e a palavra discípulo significa semelhante, então ele guarda uma relação nesse momento aqui de semelhança, de identidade com o Senhor Jesus. Pedro, nesse momento, ele deu demonstração de que realmente ele estava guardando uma semelhança, uma relação de identidade muito próxima com o Senhor Jesus, né? E por isso que o Senhor Jesus diz, olha Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a ti darei as chaves dos céus. As chaves aqui, sabe o que é, irmão? São as chaves da interpretação, a chave hermenêutica, para compreender os mistérios dos céus. Amém? Em nome de Jesus. Quando nós, então, adquirimos essa semelhança, nos assemelhamos a Deus, ao Senhor, o mais próximo que nós pudermos, nós somos usados por Deus para fazermos a obra dele, conduzirmos a obra dele, né? E ele nos confia a chave do céu, a chave hermenêutica, a chave da interpretação dos mistérios dos céus. Ok? Então eu quero deixar essa palavra para você, compartilhar esse entendimento com você, porque nós entendemos que um entendimento equivocado conduz igualmente a comportamentos e atitudes igualmente equivocadas. Ok? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que você cada dia mais cresça na graça e no conhecimento da palavra. E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto dessa mesma verdade. Fica com Deus e até a próxima oportunidade.